Fala, novatos na cozinha, olha que bacana que eu trouxe hoje. É um panetone salgado de calabresa, simplesmente delicioso. Vamos lá, preparo desse panetone. Bom, pessoal, para preparar o nosso panetone salgado, o processo é muito parecido com o panetone doce, que vocês já viram aí no canal, né? Ou o chocotone. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou acrescentar aqui meio envelopinho de fermento biológico seco. Eu estou fazendo aqui a receita para um panetone só, tá, gente? Então, às vezes você não quer fazer aquele monte de panetones, usa essa receita. Se quiser fazer 2, ou 4, ou 8, é só ir multiplicando essa receita pelo número de panetones que você quiser. Vou acrescentar aqui também açúcar. Vou acrescentar farinha de trigo. Aí nós vamos misturar bem esses 3 ingredientes. Água morna. Ó, dissolve bem. Agora a gente vai cobrir o nosso preparo de esponja e deixá-la fermentar aqui por 15, 20 minutinhos e já volto para a próxima etapa. Bom, então vamos ver como é que está a nossa esponja, gente. Olha que bacana. Ela já deu uma boa crescida, olha que textura legal, tá? E aqui nós vamos acrescentar agora os outros ingredientes do preparo. Aqui eu tenho um ovo e uma gema, tá, gente? Vou acrescentar manteiga aqui, ó, molinha, tá? Então não é super gelada, não. Vou acrescentar azeite. Além de trazer uma textura bacana para o nosso panetone, esse azeite vai trazer um perfume muito gostoso também, tá? Queijo ralado parmesão. E agora nós vamos acrescentar a farinha. Só que nós vamos pôr aos poucos, tá? Para ela não empelotar. Um pouco mais. Por tudo, vai. Feito. Sobra só um restinho também. E agora o último ingrediente na massa, que é o sal. Agora vamos misturar. Uma última misturada aqui nesse sal. Vou pegar um pouquinho de farinha para passar na mão, só para a gente poder mexer nessa massa aqui sem grudar demais, tá? Mas a ideia é não acrescentar muita farinha para essa massa continuar leve, molinha, tá? Vamos quase que iniciando uma sova leve dentro da tigela, tá, gente? Ó, com os dedos assim, ó, vai esmagando. E assim a gente vai sovando a massa dentro da tigela. Olha que legal. Olha lá, e vai dobrando e esmagando. Ó. Vocês vão perceber que a massa aos poucos vai ganhando elasticidade. Bom, se você quiser sovar na bancada, também pode, ó, porque olha que bacana essa massa. Ela é bem lisa, tá? Então, ó, não vou pôr nem farinha na bancada, ó. E vamos sovar também, ó. Olha que bacana. Detalhe importante, vai fazer panetone para vender? Máscara, luva, touquinha, né? Um cabelo maluco que nem o meu que fica caindo. Pode cair um cabelinho aí no panetone do seu cliente. E é uma massa molinha, tá, gente? Ó, não põe a farinha demais. Ah, tá fora do ponto, vou pôr mais farinha. Você vai deixar o seu panetone pesado. Sovando a massa, tem que acabar ofegante para ficar bacana a sova, hein? Bolear a massa aqui um pouquinho, ó. Bem esticadinha. E vamos colocá-la novamente na vasilha. Olha lá. Bom, agora a gente vai cobrir a nossa massa, deixá-la fermentar por pelo menos 30 minutos, até que ela ganhe um volume bacana e quase dobre de tamanho. E aí a gente volta para a etapa de aplicação do recheio do nosso panetone salgado. Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio. Então eu tenho aqui uma linguiça calabresa, ó, que a gente vai cortar as pontinhas e tirar a pele dela inicialmente. Então vamos preparando os demais ingredientes, que assim a gente ganha tempo, né? O que a gente pode fazer aqui com a calabresa? Pode picar com a faca, bem picadinho, ou a gente pode usar um ralador assim, gente, ó. Eu já vou pôr até o pratinho aqui para ficar mais fácil. Ralador no ralo grosso aqui, na ponta mais grossa, tá? E aí vai passando aqui. Cuidado com o dedo, tá? Mas é isso aqui, ó.
Olha só. Apoia bem aí e vai ralando. Olha que bacana, gente. Nossa calabresa toda raladinha. E isso é legal porque, como os pedacinhos ficam pequenininhos, eles não vão acabar descendo na nossa massa, que é levinha, e fica a calabresa só no fundo do panetone, tá? Eu vou usar aqui também queijo. Aqui eu estou usando queijo prato. Pode usar o queijo de sua preferência. Ó, faz um monte de rolinhos. Esse é um jeito fácil de picar esse queijo. Então você só vai aqui, ó. Que fácil. Aí você vira o bolinho assim, ó, vira a montanha de queijo e vai fazendo aqui, ó. Feito. Nosso queijo prato picadinho. Simples assim. Vamos colocá-lo no pratinho aqui. Olha que linda! Como ela cresceu. Põe esse paninho para lá. E agora vamos tirar daqui. Feito. Agora a gente vai abrir um pouquinho mais, gente, ó. Porque agora nós vamos aplicar o recheio, tá? Então, olha lá, calabresa. Por toda essa calabresa, vai, tudo, pronto. Forrado de calabresa o nosso panetone. Aqui eu tenho um pouquinho de erva doce, gente, ó, que eu acho que dá um perfume mais que especial com a calabresa. E aí eu tenho um pouquinho de pimenta calabresa, tá? Como essa linguiça não é apimentada, ela é bem leve, eu vou pôr um pouquinho de pimenta para o nosso panetone ficar com um cheirinho de pimenta que é gostoso demais também, tá? Agora a gente vai no queijo. Agora nós vamos apertar assim, ó, para esse recheio ir incorporando a massa, tá? Aí a gente pode dobrar assim, ó, e ele não cai. Agora a gente pega essa ponta aqui da massa e envolve lá. Pega os recheios que sobraram. Você pode acrescentar azeitonas, azeitona verde, azeitona preta. Aí você resolve o sabor do seu panetone, tá? Ó, tá vendo? Porque é importante que tenha recheio pelo panetone todo, tá, gente? Aí a gente vai bolear um pouco a massa assim, ó. Olha lá, massa redondinha, bem boleadinha. Eu vou usar aqui uma forminha dessas descartáveis para panetone de meio quilo, tá? Com certeza essa massa tem mais que isso, tá? Até porque a gente pôs bastante recheio. Eu vou colocar aqui numa assadeira só para facilitar o transporte depois. Vou pegar o meu paninho e vamos para a última fermentação do nosso panetone salgado. Então ele vai passar aqui pelo menos mais 1 hora, tá, gente? Até que essa massa toda chegue aqui praticamente na borda da nossa assadeira. Bom, gente, meu panetone passou 1 hora aqui fermentando. Olha como ele cresceu, super bacana. E a gente vai aplicar delicadamente um pouquinho de gema, tá, pessoal? Ó, é uma geminha assim, bem de leve, tá? Ó, bem na boa assim, ó, delicadamente, tá? Cuidado com o pincel que você vai usar, um pincel pesadão, por exemplo. Vai fazer seu panetone baixar. Poderia fazer uma cruzinha com a lâmina, abrir a pontinha, etc. Mas eu acho que ela tá tão bem fermentada que não precisa. E agora a gente vai finalizar, ó, com queijo parmesão sobre essa geminha que a gente acabou de aplicar. Agora o nosso panetone vai para o forno médio, 180 graus, já está pré-aquecendo lá uns 10 minutos, para ele ficar na temperatura bacana. Deve levar aí de 30 a 35 minutos para assar, até ficar com um dourado bem bacana. Já trago ele assadinho para a gente ver como ficou. E olha que lindo que ficou o nosso panetone salgado de calabresa, gente. Eu já deixei esfriar um pouquinho, tá? Para a gente poder manusear, para poder cortar e etc. E é importante que sempre que você faz panetone, que você deixe esfriar em cima de uma gradinha, tá? Para ele transpirar por baixo também e não ficar úmido. Assim seu panetone dura mais. Agora vamos cortar um pedaço.
Ó, fofíssimo. Cortar uma fatia gordinha, generosa, hein? Olha lá. Olha que lindo, gente. Para quem curte textura de panetone, ó, dos dois lados, cheio de calabresinhas no meio, olha que bacana, tá? Vou mostrar aqui dentro para vocês também. Olha lá, gente. Ver se dá a câmera dá a luz certa aí para vocês, ó. Olha que lindo. Super bacana, né? E fica fofinho, viu? Ó, bem fofinho. Vamos ver o meio. Olha o meio. Só que a diferença desse panetone para o panetone doce é que ele recebe também 3 colheres de azeite. Então a massa fica ainda mais molhadinha, mais úmida, né? Muito gostoso, gente. E aí, tá curtindo o nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui pra gente. Compartilha com todos os amigos. E se não está inscrito ainda, clica no cantinho ali, inscreva-se já em nosso canal. Clica no sininho também, seleciona todas. Assim, a cada vídeo bacana que a gente lançar, o YouTube te avisa. Vai fazer o panetone? Posta no Instagram e marca o nosso perfil, @NovatosNaCozinha, tudo junto. A gente vai compartilhar com o maior prazer as fotos de todos vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.